Olá, seja bem-vindo. 10 de junho, um bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h08 da manhã e a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Guilherme Mendicelli. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado e é um prazer estar com vocês no Bom Dia. Guilherme, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a agenda cultural, que já está disponível para todo mundo aí de casa, todo mundo que está vindo aqui do Poder Público, a gente está explicando um pouquinho como que funciona a gestão. A Fundação Cultural não é exatamente uma secretaria, né? Queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a Fundação Cultural, quais são os principais objetivos e responsabilidades dentro da gestão pública. A Fundação Cultural ela não é uma secretaria, mas ela atua também como uma secretaria. É o propósito da Secretaria de Cultura, mas numa outra forma jurídica de existir. A Fundação Cultural ela nasceu. Antigamente existia só um departamento de cultura na cidade, isso eu digo antes dos anos 2000, e ela nasceu principalmente para dar sustentação jurídica ao MAV, que é o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que é um órgão regional, né, dentro de um prédio, um museu que é reconhecido pelos órgãos federais. Então, a estrutura jurídica da Fundação Cultural nasceu pelo MAV. Só que daí passou a desenvolver junto com alguns propósitos enquanto fundação. Então ela tem um CNPJ à parte da prefeitura, de uma forma prática, só que ela que é a responsável pela aplicação das políticas públicas municipais vinculadas à prefeitura. Então a prefeitura é que realiza os repasses financeiros para a execução dessas políticas, além da fundação, enquanto órgão jurídico, ter a possibilidade também de captação de outros recursos estaduais, federais ou outras formas de captação. Sempre com o mesmo propósito, executar a política pública da área da cultura. São muitas responsabilidades, né, Guilherme? No dia a dia, assim, quais são as atividades principais? E existem divisões ali dentro? O diretor, por exemplo, de evento, uma assessoria? Como que é no dia a dia para vocês? Dentro dessa missão de aplicação e execução das políticas culturais no município, a Fundação Cultural ela é organizada com algumas diretorias. A diretoria administrativa, que é a diretoria geral, a diretoria de cultura, a diretoria de eventos e a diretoria de patrimônio. Só com essas diretorias a gente já consegue ter um pouquinho da noção das frentes de atuação da Fundação Cultural. No patrimônio, essa responsabilidade não só pelo MAV, pelo arquivo, mas pelas políticas que envolvem a nossa memória, a salvaguarda do nosso patrimônio e também essa questão da identidade local, do pertencimento local e de como que nós gerimos isso de modo a garantir essa memória na cidade, garantir o cuidado com o patrimônio da cidade. Na diretoria de cultura, a gente tem Vou citar meus parceiros que me ajudam nessa gestão, a Selma, da diretoria de cultura, diretoria de patrimônio, a Patrícia Cruz, na diretoria de cultura, ela é responsável pela gestão de alguns equipamentos, por exemplo, como a Sala Mário Lago, como o Seju, fica responsável pelas aplicações das políticas de formação cultural, pela intermediação, como uma fundação, mas principalmente pelas intermediações com as políticas participativas, como o Conselho Municipal de Políticas Culturais, como também atrações em eventos que envolvem o setor e algumas manifestações artísticas. E a diretoria de evento, ela vem, que é o Elton Rivas, nosso diretor de eventos, ela vem também para gerir e articular a política e infraestrutura de eventos na nossa cidade. Então, os grandes eventos, Carnaval, Feira do Bolinho ou eventos demandados e realizados pela Fundação Cultural, a diretoria de eventos, junto com toda a equipe, é responsável por essa articulação. E a diretoria administrativa fica com essa parte burocrática, fica responsável por gerir as questões burocráticas, contratações, legalidades que envolvem compras, RH e toda essa gestão. Por quê? Porque a Fundação Cultural ela é ordenadora de despesa. Então, logo, a estrutura que a prefeitura tem enquanto órgão macro e que as secretarias utilizam dessa estrutura, por exemplo, área de compras, área do financeiro, área de administração, na Fundação Cultural todas essas áreas estão dentro dessa estrutura, não é uma estrutura maior. Então ela começa e termina ali na estrutura da Fundação Cultural, por isso a importância da diretoria geral.
diretor-geral que cuida dessas questões administrativas. Hoje, o nosso diretor-geral da Fundação Cultural é o Marcelo Lima. E aí a gente funciona também com as estruturas das equipes de cada diretoria e com algumas assessorias que fazem algumas funções específicas. Então, temos assessores na diretoria de cultura, na diretoria de eventos, na diretoria de patrimônio e também na presidência da Fundação Cultural, dando todo esse suporte à execução dessas políticas. Guilherme, a gente pode dizer que são essas diretorias que ficam responsáveis, talvez até de forma indireta, pelo mapeamento dessas políticas públicas, né? Porque Jacareí é um território que tem bastante desigualdade, né? Como que é realizado esse mapeamento? Da onde colocar essas políticas públicas? Quais são os problemas que não está chegando, por exemplo, a acessibilidade da cultura? São essas diretorias que ficam responsáveis também? Isso é uma missão da Fundação Cultural. As diretorias, elas são corresponsáveis, mas eu gosto sempre de assumir a responsabilidade enquanto instituição. Então, é uma missão da Fundação Cultural. A Fundação Cultural, as diretrizes dela estão focadas principalmente, a gente tem bases, né? Essa base não só no Estatuto da Fundação Cultural, enquanto missão de política pública, mas também norteada pelo Sistema Nacional de Cultura e pelo Plano Municipal de Cultura que existe aqui em Jacareí. Jacareí, ela integra o Sistema Nacional de Cultura com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, com o Fundo Municipal, com o Fundo de Cultura, né? E também com o, Conselho, Fundo e Plano, o CPF que a gente fala. Então, isso já é uma primeira diretriz. As outras diretrizes vêm principalmente dessa intermediação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, principalmente como referência dessa escuta. O Conselho Municipal de Políticas Culturais, ela conta com setoriais, são 8 setoriais de música, culturas populares, capoeira, artes urbanas, artes cênicas, audiovisual. Então, assim, esse corpo e esses representantes desses setoriais têm uma participação muito importante para trazer para a Fundação Cultural demandas desses setores, representando esses setores, mas principalmente para também fiscalizar a execução da Fundação Cultural, alinhado com o Sistema Nacional de Cultura e alinhado com o Plano Municipal de Cultura. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Guilherme, sobre a prática, falar um pouquinho sobre a agenda cultural desse mês. Peço licença. Olha só, foram quase 3 meses com a flexibilização de máscaras dentro de espaços fechados. Mas, por conta do aumento de casos de Covid-19 no município, esse item de proteção volta a fazer parte das nossas rotinas. Desde março deste ano, moradores de Jacareí experimentavam a readaptação de uma vida sem máscaras. Foram 3 meses de flexibilização, permitindo o não uso desse equipamento em locais como instituições educacionais e prédios públicos. A gente achou que o uso de máscaras ia ser passageiro durante essa pandemia, mas agora esse item de proteção volta a fazer parte das nossas rotinas. O último documento municipal, do dia 25 de maio, decreta a obrigatoriedade de uso de máscaras dentro de estabelecimentos como escolas, instituições de saúde e serviços realizados pela administração pública, assim como a Câmara Municipal. A medida foi realizada com base nos dados de incidência de Covid-19 em Jacareí. Nas últimas semanas, o número de novos casos teve um aumento de 80%. As pessoas elas estavam positivando mais, então houve um aumento grande desses afastamentos. Atrelado a isso, e extremamente importante, os afastamentos das salas de aula. Quando nós temos o que consideramos surto dentro de uma determinada sala, todos aqueles alunos eles têm que ficar em quarentena. Como estavam sem o uso de máscara, todos eram considerados contatos. Atualmente, Jacareí possui em torno de 40 mil casos de Covid-19. Desse número, mais de 95% estão recuperados. Infelizmente, o município registra em torno de 900 mortes pela doença. Ainda assim, a frequência de óbitos em relação ao mesmo período do ano passado é menor. Nós não estamos com um aumento das internações nem dos óbitos. Estamos numa constante já há vários meses, porém tivemos um aumento considerável de casos novos, de casos confirmados e de casos suspeitos, casos notificados. Nós temos atrelado a isso a sazonalidade, na época do inverno naturalmente aumentam as doenças respiratórias, com o tempo mais seco, o tempo mais frio aumentam as doenças respiratórias, mas sim, é considerado mais uma prevenção.
O Decreto Municipal número 454 estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras em instituições de educação e recomenda o uso desse item em estabelecimentos que realizam atendimento ao público, como comércios e restaurantes. Além disso, o documento ainda determina a apresentação do comprovante de vacinação com pelo menos uma dose na entrada de eventos e shows públicos. Com a vacinação, assim como a máscara, também faz parte do enfrentamento da pandemia ao coronavírus. E a não imunização contribui para o desenvolvimento de novas variantes e, consequentemente, endurecimento dos protocolos contra a Covid-19. Em Jacareí, em torno de 64 mil pessoas estão com ao menos uma dose da vacina em atraso. Essa vacinação de reforço, ela sempre relembra o sistema imunológico, de como que o vírus age, de como que ele funciona, para que o seu sistema imune sempre esteja ali apto para, caso ele encontre o vírus da Covid-19, ele saiba como lidar e você não desenvolva a forma grave da doença. Então, repetindo, é obrigatório o uso da máscara em todos os espaços de saúde, ônibus, instituições públicas e escolas. E a volta de uma flexibilização sobre as máscaras ainda é incerta. Ninguém no mundo vai conseguir afirmar qual vai ser o melhor tempo, qual vai ser a melhor situação para retirar o uso de máscara dos estabelecimentos de saúde. E nos estabelecimentos públicos, conforme a gente verificar a queda dos casos, a gente retorna para a fase que estávamos anteriormente, somente em estabelecimentos de saúde. Lembrando que a gente está aqui na Casa Legislativa, mas toda a nossa equipe está de máscara e nós, por conta da conversa aqui, da fala, a gente está na distância, mas está tudo certo, toda a nossa equipe está com máscara certinho e saindo daqui a gente já coloca a máscara no rosto. A gente volta a conversar com o Guilherme Minicelli, que é presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando dúvida, comentário. É só acessar o Facebook e YouTube que a gente está ao vivo por lá. Só pesquisar TV Câmara Jacareí. Guilherme, agora vamos falar sobre a agenda cultural, né? Que já saiu, já está disponível, é só entrar no site da Fundação Cultural. A gente começa com um dos principais eventos, que é a Semana Nacional de Arquivos. Hoje tem evento, né, sobre essa programação. Hoje a gente finaliza a Semana Nacional de Arquivo, é a 6ª Semana dos Arquivos. Na semana passada, ou retrasada, já tivemos a do museu e no próximo mês teremos a da arqueologia. Então, é uma série de ações nacionais, a nível nacional, e a Fundação, devido a essa estrutura da arqueologia, com o nosso museu, com o MAV, com o arquivo, com o Centro de Memória, nós também entramos nessa programação e teve várias atrações, palestras, cursos, e hoje a gente encerra às 2 horas com mais uma atração. Hoje, falando um pouquinho sobre a agenda também, a gente tem uma ótima programação sobre cinema, né? Cinema que não é só ali na Sala Mário Lago, mas que estão em diversos bairros. Como que tem sido a escolha dos filmes, os bairros também que estão recebendo esses filmes? Nós, desde o ano passado, começamos uma política de descentralização. Então, várias atividades culturais estão indo para os bairros. No próximo dia 26, lá no Jardim Imperial, também terá cinema ao ar livre. Então vai um caminhão com pipoca, com atração, e as pessoas têm essa possibilidade. Mas a Sala Mário Lago acaba sendo o nosso referencial. Jacareí, terra do Corvo de Gesso e também do Curta Jacareí, que foi um festival que aconteceu em abril. Estamos fomentando cada vez mais as exibições e dando uma opção de lazer para as pessoas. A escolha dos filmes depende muito dessa curadoria. Alguns deles são feitos uma escolha pela política do Cineclube, então como o Cineclube tem sua programação. Outras, através de alguns apoios que a gente tem, como o Coletivo Nandi, que também está com uma programação especial. No próximo domingo, dia 12, teremos a exibição de Marighella, um filme que foi lançado até recentemente, que se você não assistiu nos cinemas ou em outra plataforma de exibição, pode visitar a Sala Mário Lago. Então a gente tenta mesclar. Lembrando que a região central, apesar das distâncias, das periferias, ela também é muito estratégica pela facilidade de transporte e de chegada. Isso também tem que ser, a gente sempre costuma falar, que às vezes acaba sendo uma região estratégica. Por exemplo, a Sala Mário Lago, todas as linhas de ônibus da cidade inteira passam por ali. Então a gente consegue dar esse acesso às pessoas que queiram participar não só do cinema, como de teatro e outras atrações.
Mas também temos feito diversas parcerias, porque o poder público também precisa de parcerias com entidades que estão descentralizadas, para justamente essas entidades que já conhecem os territórios, que já conhecem as demandas do território, a gente consegue fazer uma escolha de programação em conjunto com elas para atender essa demanda e complementar essas ações, já que eles fazem, essas entidades fazem por questões naturais do propósito de atuação. Então, dessa forma, a gente está conseguindo descentralizar essas atividades culturais, não só com atrações como contação de história, que nós também teremos esse fim de semana lá no Pedra Mar, na Biblioteca Ler para Crescer, com a Dona Cida, que fará a contação de história, como também teatro e as nossas oficinas e a nossa formação cultural, que também estão em todas as regiões da cidade. Desde quando eu entrei na Fundação Cultural, uma preocupação minha foi entender esse mapa das vulnerabilidades na cidade e entender como que a cultura pode ser essa ferramenta e como que a cultura pode chegar às manifestações culturais, não a cultura que já está no território, mas como essas atividades artísticas podem ser uma oportunidade da gente oferecer a essas crianças, jovens e adultos a possibilidade de abrir novos horizontes e muitas vezes de ressignificar algumas referências que possibilitem novos horizontes para elas. Outra questão também que a gente está observando bastante na agenda cultural é o recebimento de artistas nacionais e regionais, né? Tanto de músicos, companhias de dança. Como tem sido o acolhimento do público de Jacareí com esses artistas aqui? Desde 2017, a Fundação Cultural já tem uma política de estímulo às cartas de anuência. O que é uma carta de anuência? Muitas vezes os artistas eles participam de editais que são estaduais, verbas estaduais, federais, e a fundação e esses artistas e essas ações precisam de espaços para apresentações que muitas vezes não estão dentro só de um município, mas sim de um território. E essa circulação dessas atividades, a Fundação Cultural começou a estimular esse convite para que essas pessoas venham para Jacareí, a trazer esses trabalhos para Jacareí e assim a gente conseguir fazer essa parceria e potencializar as atrações da nossa cidade. Então, muitas dessas atrações, elas vêm de editais como o PROAC, que é uma lei de incentivo estadual, e com as cartas de anuência e, posteriormente, a aprovação desses projetos, nós conseguimos agendar e proporcionar à cidade esse contato com esses artistas locais. Uma vez que a Fundação Cultural, desde o ano passado e também esse ano, tem priorizado muito os nossos artistas locais, priorizado muito o credenciamento de artista, que é uma forma democrática da gente dar essa oportunidade e essa circulação para os nossos artistas. Então a gente consegue mesclar e consegue potencializar e focar nos nossos artistas, mas também oferecendo esse intercâmbio artístico com outras cidades e com outros grupos, dança, teatro. Semana passada a gente recebeu uma apresentação com integrantes do Cidade Negra, que é uma banda de nível nacional, além do teatro, dança. Vamos ter Companhia São Paulo de dança aqui em Jacareí, no Teatro Ariano Suassuna. Então a gente consegue organizar essa programação cultural dessa forma. Tornar Jacareí também como referência, né, Guilherme? Sem dúvida, Jacareí já é referência para os artistas e quando a gente acaba circulando para outras cidades, a quantidade de artistas que tem desejo de se apresentar em Jacareí, por exemplo, no nosso teatro, é muito grande. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essa questão de investimento público. Peço licença. A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que por algum motivo ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. Já a quarta dose é aplicada em idosos acima de 50 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, entre as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Outras informações você confere no site da Prefeitura, é só acessar jacareí.sp.gov.br. Tem vacina para todo mundo.
E amanhã tem evento beneficente da JAN. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Rodrigo Cabral, que está ao vivo no plenário aqui da Câmara. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, hein? Amanhã, lá na sede da JAN, que fica na Praça Independência, número 126, no bairro São João, vai ter a feijoada beneficente da JAN. Esse evento que começa ao meio-dia e termina às 4h30 da tarde. Então, além dessa feijoada deliciosa, também teremos atrações musicais, como a Laura do Cavaco, além de outros grupos de samba, pagode e marchinhas de carnaval. Então, se você se interessou e quer participar, tem que pagar uma taxa de R$ 50 por pessoa. E para fazer as suas reservas, é só ligar no telefone da JAN, que é o 12 21 27 12 88. Então, olha só que bacana, hein? Além de você estar comendo ali uma comida gostosa, se divertindo com muita música boa, você vai estar ajudando uma causa muito nobre, não é mesmo? Voltamos ao estúdio. É isso aí, como o Rodrigo falou, comida, música boa, ainda está podendo ajudar uma entidade que é muito respeitada aqui em Jacareí. E olha só, nossa cidade, mais de 16 escolas fazem parte do programa de ensino integral. Essa mudança proporcionou novas transformações sociais. No entanto, a adaptação à carga horária traz desafios diários aos professores e alunos. Tudo colocado na parede para os alunos da Escola Estadual Olívia do Amaral Santos não se esquecerem da nova rotina de estudos. Isso porque faz pouco tempo, desde 2021, que a instituição aderiu ao formato PEI, o Programa de Ensino Integral. Tatiana é mãe do Brian, de 13 anos. Ela comentou sobre o processo de adaptação do filho, que foi do formato regular para o online integral e agora para o presencial. Aos poucos, ela enxerga os benefícios das horas estendidas na escola. Ocupou todos os espaços que ele estava precisando, tanto de coleguismo, de amizade, de vários ensinos que está tendo. Então, eles estão tendo muita oportunidade de aprender muita coisa. Falando no Brian, olha ele aí contando sobre como foi essa mudança. A responsabilidade é muito maior quando você sai de uma escola que não é integral para uma escola integral. Então, a carga horária aumenta mais, muito mais ensinamentos, e é muito legal isso. O programa de ensino integral existe desde 2012. No estado, são 2.050 escolas PEI. Aqui em Jacareí, de 32 escolas estaduais, 17 são no formato integral. Em tese, essa reestruturação fornece tutores para os alunos, projetos de vidas, matérias eletivas e atividades experimentais. Mas, na prática, a implementação desse ensino se esbarra com a desigualdade social, que cria diferentes realidades na hora de assegurar a educação das crianças e dos adolescentes. Para a gente conseguir chegar nas periferias dos centros urbanos, muitas vezes em escolas nos municípios do interior, em que a capacidade física a gente não consegue abarcar todos os alunos em um único período de 9 horas, a gente implantou a jornada de 7 horas. Então, o aluno, ou ele fica das 7 horas da manhã até as 14 horas, ou ele inicia a segunda jornada, que é das 14h15 até as 21h15. Na Escola Olívia do Amaral, localizada no Parque Meia Lua, são 9 salas de ensino fundamental e 7 salas de ensino médio. A instituição, assim como as outras 16 de Jacareí, se adapta no dia a dia para implementar o formato à vivência de cada aluno. A gente está com as 3 disciplinas do Inova, né? Igual à escola regular, que é projeto de vida, eletiva e tecnologia. Mas a escola PEI, além dessas 3, tem a questão da tutoria, né, da pedagogia da presença, que é um acompanhamento individual do aluno. Além disso, a gente está com a estruturação da escola, que está acontecendo tudo este ano. O local ainda possui laboratório de ciências, sala de música, quadra de esporte, sala de leitura e futuramente vai ser montada até uma horta. Os alunos, como a Larissa, desenvolvem diversos projetos sociais. O último dessa turma foi sobre direitos humanos. Mas nem sempre foi assim. Para acontecer esse engajamento, foi necessário muita paciência e dedicação. E depois que eu recebi a notícia que ia ser integral, eu não gostei muito. Mas aí, mesmo assim, eu vim, né? Vim todos os dias e foi muito legal. Tipo, as novas matérias, o clube que você pode trabalhar o protagonismo juvenil, com essa sala mesmo, você planejando, a tutoria em que você trabalha com
pessoas diferentes, que não são da sua sala. Então, isso tudo foi muito legal. Faz 4 anos que a Escola Maria de Lourdes Vilela, do bairro Bandeira Branca 2, aderiu ao ensino integral. Essa mudança transformou índices da comunidade como o da evasão escolar. A partir de 2019, a percentagem de alunos que saíram da instituição caiu de 20% para 8%. Resultados positivos, mas que ainda assim somente são alcançados por meio do enfrentamento de desafios. Por conta de ter crescido o número de escolas, é a mão de obra. Tá? Existem colegas como eu que têm falta de professor ainda. E, por incrível que pareça, existe a falta de mão de obra, mas os alunos não ficam nem um tempo de aula, nem uma aula com aula vaga. A Escola Maria de Lourdes Vilela possui matérias eletivas, atividades do Grêmio Estudantil e conselho de classe. Os alunos aprendem no dia a dia a protagonizar seus próprios aprendizados. As atividades, tudo, vai ter campeonato de informática, vai ter leitura também, tem um cantinho ali da leitura, tem uma sala de leitura ali em cima também. E ao decorrer do ano vai ter várias coisas bem legais no Grêmio aí para o pessoal aqui da escola. Do 6º até o 9º é sonho, como dizem no acolhimento, e do ensino médio é projeto de vida. O meu projeto de vida, eu estou até que em dúvida. Muitos falam que eu tenho vocação para ser jornalista, que nem vocês. Outros falam que ou é arquitetura e também animação, engenharia também. Então, estou nesse meio ramo. O ensino integral não é uma modalidade obrigatória. A adesão a esse formato passa por um requerimento da própria unidade de ensino ou convite da Secretaria de Educação do Estado. Segundo a coordenadora estadual do programa, é fundamental que a comunidade e o município estejam incluídos nesse processo. E a partir do momento em que a escola faz a adesão ao programa, há análise aqui do ponto de vista de SEDUC, por exemplo, em relação aos serviços, né, de transporte que são necessários porque você altera, por exemplo, o horário de entrada e de saída dos estudantes, a questão do oferecimento da alimentação escolar, e parte desses serviços, muitas vezes, são em convênio com o município. Então, o município ele também é informado acerca disso e a gente entra num acordo para que a gente consiga oferecer a educação, né, em jornada integral para os nossos estudantes, e aí o município também conseguir nos ajudar no oferecimento desses serviços que não são necessários para o funcionamento de qualquer escola. As 2 escolas citadas na reportagem representam a vivência da implementação do ensino integral em Jacareí, que de alguma forma também marca presença nas transformações no âmbito educacional do Brasil, com barreiras, sonhos e dedicação. São tantas as tarefas que às vezes nem dá tempo para refletir as conquistas. Já já é hora de entrar em aula para aprender algo novo e, aos poucos, construir futuros. Eu pretendo concluir meus estudos, fazer um concurso para mim poder entrar numa faculdade e logo meu irmão mesmo disse que vai me ver na Forbes, né, que é a empresa de empresários milionários, né. Um abraço aí a todos os alunos que acolheram a gente nessa reportagem. Boa sorte aí pro Brian, daqui a pouco vai estar na lista dos milionários do Brasil. A gente volta a conversar com o Guilherme Mendicelli, que é presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa e mandando comentários, dúvidas por meio das nossas redes sociais. Guilherme, a gente falou um pouquinho sobre a agenda cultural, sobre como funciona a gestão. Como que funciona agora o investimento público? Quais são os principais meios e programas que financiam a agenda cultural, os eventos que acontecem aqui em Jacareí, né? Você comentou um pouquinho sobre os editais, LIC, PROAC, tem também os fundos municipais, emendas parlamentares, como que é? Exatamente. Vamos continuando, a gente vai chegar quase tem mais todos. Coisa aí, mas você pode especificar melhor como que é o processo. Primeiro, a Fundação Cultural ela é financiada, é bancada pela própria prefeitura. Então, todo ano os vereadores aprovam na sua lei, dentro da sua lei orçamentária, um montante para a cultura da cidade. Então, é legal a gente marcar isso. Depois, a gente tem outros programas como a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que essa é uma lei de isenção fiscal municipal, que também financia anualmente projetos de cultura no município. E isso externamente, além de emendas parlamentares, não só de vereadores, como também emendas de deputados estaduais e federais e programas do governo federal e do governo estadual que eventualmente contemplam Jacareí. A gente não necessariamente é contemplado em todos, mas em alguns a gente tem o sucesso
por exemplo, parte da Feira do Bolinho desse ano a gente conseguiu um programa do Juntos SP, que é um programa do governo do estado, que vai nos ajudar com algumas atrações artísticas que em breve vocês vão saber. Feira do Bolinho em agosto. Além disso, com os recursos próprios da Fundação Cultural, a Fundação lança editais e dá oportunidade para artistas e também para formadores culturais, né? Educadores culturais. Então a gente tem um edital para as formações culturais, então quem tem desejo de dar uma oficina ou transmitir esse conhecimento. Nós temos os editais para a circulação de artes cênicas, para a mostra de artes cênicas, nós temos o credenciamento de artistas, então músicos, atores, contadores de história podem se credenciar. Nós temos o credenciamento também para profissionais do audiovisual, quando a Fundação precisa desse serviço, também contrata esses profissionais do audiovisual. E editais como, por exemplo, o Mestre da Cultura Viva, que é um edital anual que também contempla esses mestres dos saberes e das culturas populares. São editais que são lançados todos os anos. Às vezes algum ano vai ter um edital, outro ano não. Por exemplo, esse ano nós estamos retomando o SAJA, que é o Salão de Artes de Jacareí, que também foi uma oportunidade para os artistas visuais se inscreverem e terem essa oportunidade de receber esses recursos. São meios da gente conseguir distribuir esse recurso, contribuir com as atrações, as oportunidades culturais, mas principalmente com o fomento desses artistas que estão desenvolvendo os seus trabalhos de uma forma democrática. Não é simplesmente pela escolha do presidente, mas é todo um processo de avaliação com regra, com parecerista, com comissão julgadora, que permite que esse recurso vá, fomente, mas sempre com critérios. Guilherme, a gente está aqui na Casa Legislativa, né? Qual que é a importância que você observa da Casa Legislativa estar em relação com as questões culturais da Fundação Cultural, entender também a necessidade da cultura aqui em Jacareí? Primeiro, como essência da função legislativa, eu acho que os 13 vereadores devem estar muito atentos e fiscalizando as atuações da cultura. Se os vereadores estão fiscalizando as ações da cultura e estão com o diálogo com essas pessoas envolvidas da classe artística e das políticas culturais, eu acho que todo mundo ganha. É importante o poder fiscalizatório e é importante esse paralelo do poder legislativo com o poder executivo para garantir os direitos culturais da nossa cidade. Depois, eu acho que o legislativo tem um poder de articulação muito forte. Então, esse poder de articulação, não só com a sociedade civil, mas principalmente com outras esferas de governo, é muito importante. Às vezes, o vereador tem um deputado parceiro, às vezes, o partido do vereador tem alguma facilidade dentro dos governos. Então, acho que se eles estiverem alinhados com o setor cultural, isso é muito importante. E sem contar a aprovação de leis. Então, por exemplo, a nossa revisão do Plano Municipal de Cultura, válido por 10 anos, está vindo aqui para a Câmara. Então, é legal a Câmara observar atentamente, chamar os artistas, chamar a classe cultural para esse diálogo, entender a estrutura desse plano, ouvir. E eu acho que essa articulação e aprovação de lei sempre, e aí é um pedido pessoal do Guilherme, mas valorizando nossas riquezas, valorizando nossa cidade, valorizando nossos artistas e potencializando toda essa classe e esse trabalho que a gente faz. Ninguém faz nada sozinho, é um trabalho coletivo e os vereadores são intrinsecamente relacionados a isso também. Formação de uma rede, né, Guilherme? Exatamente. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essas questões, peço licença novamente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre as campanhas do agasalho aqui de Jacareí. A gente volta daqui a pouco. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para prevenir o ganho excessivo de peso. O corpo de cada pessoa é diferente, com características próprias, com o formato, o peso e a altura. Mas prevenir o ganho excessivo de peso é uma orientação para todas e todos. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Compre mais em feiras livres. Assim, você vai adquirir mais alimentos in natura ou minimamente processados, os mais indicados para uma alimentação saudável. Dica 2.
Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo, pois são nutricionalmente desbalanceados e podem conter grandes quantidades de sal, açúcar e gorduras. Dica 3. Os óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades, em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados, pois favorecem o ganho de peso e aumentam o risco de doenças. Dica 4. Evite atitudes e ambientes que estimulam o ganho de peso, como comer em frente à televisão ou mexendo no celular. Preste atenção aos alimentos e desfrute o momento, sempre que possível, em companhia. Dica 5. Reduza o comportamento sedentário e pratique mais atividade física. Pode ser em casa, na rua, na praça, com os amigos. O importante é se movimentar mais. Evitar o ganho excessivo de peso é cuidar da sua saúde. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 19ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, que comentou sobre o pedido de informação do vereador Luiz Flávio sobre as pessoas em situação de rua aqui de Jacareí. O doutor Rodrigo Salomão comenta sobre a falta de emprego e coloca essa problemática como uma das principais causas do desamparo social. Grande culpa disso é a falta de emprego. Não existe melhor programa social do que a geração de emprego. E é inadmissível, às vezes, uma empresa aqui na nossa cidade demorar aí até 8 meses para conseguir alvará para começar a funcionar. Às vezes a gente teve o caso recente mesmo da empresa Quartzolite, que instalou o seu centro de distribuição na entrada da cidade. Então, você só faz política social mesmo, gerando emprego. O Estado, o governo não tem perna aí para cobrir todos os déficits, seja de habitação, tudo. O vereador Roninha, do Podemos, comenta sobre a entrega do Bom Prato e a infraestrutura em torno do restaurante popular previsto para a cidade no final deste mês. Gente, eu também quero contribuir. Não tiramos mérito do seu trabalho, presidente, da sua fala aí, de todo esse esforço que o senhor teve. Mas eu vou pegar um gancho na sua fala. Falando de menino feio, então vamos pensar fora do Bom Prato também, presidente? Porque é brincadeira. A Miguel Leite de Amparo quase derrubou um idoso ali na hora de atravessar, porque aquele ali não é uma rua, aquele ali é uma valeta. Está virando uma valeta. Então acho que está na hora também de pensar ao entorno também do Bom Prato. Lixeiras, que vai ter que ter mais, porque muita gente vai comer. Tem gente que pega comida e não come lá dentro, come na calçada. Aí vai ficar aqueles resíduos de resto de comida, as travessias, semáforo. Então, acho que está na hora de pensar um pouquinho para lá de fora também e não pensar só na barriga, pensar na segurança também. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você pode conferir por meio do site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. Hoje nós estamos recebendo o Guilherme Mendicelli, que é presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Guilherme, continuando a nossa conversa, queria que você desse agora um panorama sobre a questão cultural aqui de Jacareí. Quais são os principais objetivos e as principais conquistas também? Bom, aqui em Jacareí, desde que eu estou na Fundação Cultural, uma das principais missões é ter uma atenção especial ao patrimônio. Porque quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de memória. Enquanto cidade, enquanto organização social de indivíduos, é a forma que nós chegamos até aqui. E olhar para trás e ver nossa memória é entender o porquê que nós estamos aqui e conectar esse ponto em comum que todos os cidadãos e os munícipes de Jacareí têm. Então esse é um dos principais pontos e focos da minha gestão, que é valorizar o patrimônio, ter essa atenção à nossa identidade e principalmente a sensação de pertencimento. Nós temos que conhecer a nossa história para valorizar a nossa história, ter orgulho da nossa história e ter uma conexão cada vez maior enquanto cidade, enquanto propósito, enquanto amor pelo lugar que estamos. Então as ações do patrimônio estão sendo muito bem focadas.
A formação cultural também tem tido uma atenção especial, não só pela questão da descentralização, dar esse acesso à formação cultural em outros bairros da cidade, mas também a formação continuada, que é uma proposta que nós começamos esse ano aqui na Fundação, que prevê uma formação cultural um pouco mais, não só no período de 1 ano, como sempre foi, mas um período de até 3 anos. Então nós abrimos as turmas continuadas para teatro, cinema e música. Então é um projeto piloto que a gente está tentando desenvolver para que essa formação possa durar e o profissional que esteja ali possa ter os conhecimentos não só por um período, mas desenvolvendo até possivelmente essa profissionalização enquanto artista dessas áreas a princípio. Pretendemos ampliar ainda mais. E depois, ainda mais de um período pós-pandemia, eu acho que entender esses eventos e esse entretenimento da cidade e voltar a estimular essa participação, esse entretenimento, não só com atividades culturais, como temos feito também de formas descentralizadas, com os teatros, músicas, peças, mas principalmente com alguns eventos da cidade, como o próprio aniversário, a Feira do Bolinho e outros eventos que a gente acaba realizando e potencializando isso também pelo orgulho da nossa cidade. Num outro ponto, acho que é uma missão minha como cidadão, mas principalmente como presidente da Fundação Cultural e, consequentemente, como presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que eu acho que é conseguir potencializar essa interface com a sociedade civil. Primeiro, a sociedade civil precisa entender que cultura não é só apresentação artística. Cultura é simplesmente o hábito do indivíduo em qualquer espaço que ele está. E hoje percebemos que a cultura está em todas as áreas da cidade, em todas as ações da nossa vida cotidiana. Então, quando a gente começa a entender essa transversalidade da cultura, a gente começa a entrar em alguns temas, principalmente como o respeito à individualidade do outro e à manifestação do outro. Isso eu acho que é um dos pontos principais. E como apoio, a gente tem o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é a sociedade civil representada, é a sociedade civil legítima e organizada. E nós ainda temos dificuldade de mobilização e de conscientização dessa ferramenta para a cidade. Então acho que esse é um desafio também que eu tenho, que eu pretendo achar estratégias para estimular essa participação, não simplesmente porque tem que preencher uma cadeira do conselho, mas eu acho que é para sensibilizar essas pessoas dessa importância, principalmente. E num outro momento, quando a gente fala de cultura, muitas pessoas falam de cultura, as manifestações artísticas é só um hobby. Só que não, isso é trabalho. E tem muita gente que vive da cultura e a gente tem que tratar com respeito essa profissionalização da cultura e essa geração de renda. Então, como que a formação cultural ou o fomento às atividades pode também gerar renda? Então, junto até com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outras ações que hoje nós chamamos de economia criativa, pretendo também focar bastante nessa questão da geração de renda. Como que o artista pode se estruturar, como que o artista pode sustentar esse desejo de viver da própria arte hoje, que infelizmente muitos não estão preparados administrativamente, burocraticamente para conseguir realizar isso e às vezes infelizmente tem que buscar outras formas de renda. Então se a gente conseguir fazer essa sinergia, eu acho que eu vou estar com a consciência tranquila e que eu fiz o meu melhor. Guilherme, quando a gente fala sobre esse entendimento sobre a cultura, isso está inteiramente ligado ao que você falou da descentralização, né? Como que você tem observado a efetividade dessa descentralização da cultura aqui na cidade, tendo em vista que é um processo, né? Exige todo um preparo, tanto da equipe quanto para a comunidade que está ali. Como que você tem observado essa efetividade? Nós temos feito muitas escutas e uma sensibilidade de identificar essas lideranças dos territórios para a gente conseguir identificar a necessidade do território. Então não é simplesmente uma decisão isolada que fala assim, manda isso aqui para lá, manda isso aqui para lá, como se simplesmente aquela apresentação fosse, eu acho que satisfazer um ego pessoal da equipe de gestão.
Não. Então, por isso que a gente tenta buscar ONGs, as OSCs, né, que já estão nos territórios, já estão organizadas, já conhecem, fazer um intercâmbio. A gente tem feito também essa parceria com a educação e com a saúde, porque, por exemplo, a escola e a unidade básica de saúde são os legítimos ali do território, é onde já tem uma interação com a comunidade, é onde já tem um diagnóstico sobre a comunidade. Então, entendendo essa questão da legitimidade dessas pessoas que já estão no território, a gente tentar colher o máximo de informação e mostrar. Eu acho que ainda estamos numa fase de sensibilização dentro das nossas possibilidades, dessa articulação, ainda mais pós-pandemia. Mas o objetivo é que todos se unam e entendam a Fundação Cultural como outros equipamentos da Prefeitura Municipal, do poder público como um todo, como essa ação para que a gente possa, de fato, entregar o que pode transformar aquela comunidade. E só quem diz o que aquela comunidade precisa é a própria comunidade. Então, esse tem sido a nossa linha de atuação. Ótimo. A gente já volta para fazer o convite para o pessoal de casa da Agenda Cultural. Peço licença. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos, realizará na segunda-feira, dia 13, a primeira edição do Dialoga LGBTQIA+, uma roda de conversa para pessoas dessa comunidade. O evento será aberto ao público e é destinado a todos que querem uma cidade mais respeitosa e inclusiva. A mediação deste primeiro encontro será realizado pelo grupo de estudantes universitários Senta e Escuta DOC, que propõe um conteúdo informativo voltado ao público LGBTQIA+. Não é necessário realizar inscrição prévia para participação no evento. A roda de conversa acontece às 18h30 e será realizada no Salão Nobre do Paço Municipal. Então, aí uma oportunidade, a gente está falando sobre individualidade na cultura, uma ótima oportunidade para aprender um pouco mais. E a Prefeitura de Jacareí e a Câmara Municipal estão realizando a campanha Doe um pouco do seu calor, que tem como objetivo arrecadar roupas, sapatos e cobertores para ajudar a aquecer pessoas em situação de vulnerabilidade. O frio chegou antes do início do inverno em Jacareí. Desde maio, os termômetros registram quedas das temperaturas. E para oferecer um pouco de conforto a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, a arrecadação de agasalhos e cobertores estão acontecendo na cidade. A Prefeitura Municipal, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está realizando a campanha Doe um pouco do seu calor. Essa campanha, ela visa o quê? A gente recolher agasalhos, calçados, cobertores, para que a gente possa estar minimizando, né, o frio, né, para essas famílias. A Câmara Municipal também aderiu à campanha e incentiva servidores da casa e munícipes a participarem. É muito importante os órgãos públicos participarem dessa campanha de doação de agasalhos, porque o órgão público geralmente tem mais contato ou com o doador e também com aquele que vai se beneficiar da doação. Internamente aqui na Câmara é uma campanha de estímulo à solidariedade do servidor, embora seja uma campanha voltada para o servidor, é aberta ao público também. Os organizadores ressaltam que a campanha é também um ato de empatia. Por isso, a importância de doar roupas e sapatos em bom estado e, se possível, limpos. A gente vai dar para a pessoa que a gente ainda usaria, né? Então, é até uma questão até da dignidade, né? Você dá alguma coisa para alguém que seja necessário, mas que ela consiga usar. Você tem que ter em mente, talvez, que não é aquilo que não presta mais que eu vou doar, mas aquilo que, de repente, eu estou usando pouco ou está sobrando, mas que ainda está em boas condições de uso, porque só assim que vai servir, que vai ser útil, vai ter uma utilidade para alguém. As peças recebidas serão doadas a pessoas em situação de rua, entidades beneficentes e organizações sociais. Para participar, basta levar sua doação até a Câmara Municipal, que fica na Praça dos Três Poderes, ou entrar em contato com o Fundo Municipal de Solidariedade pelo telefone 3955-9134. Pensar no outro, né? E eu acho que quando você pensa no outro, pensa em quem vai usar aquela roupa, eu acho que assim, é questão de amor mesmo ao próximo, né?
Tá aí o recado, ajudar todo mundo a passar por esse frio. E mudando um pouquinho de assunto, a Faculdade de Tecnologia de Jacareí, a FATEC, está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2022. Serão oferecidos cursos gratuitos presenciais e à distância de ensino superior de graduação em geoprocessamento e meio ambiente e também de recursos hídricos. A FATEC Jacareí, Prof. Francisco de Moura, fica localizada na Avenida Faria Lima, número 155, no bairro Jardim Santa Maria. O telefone é 12-3953-7926. As inscrições poderão ser realizadas somente pelo site vestibularfatec.com.br até às 3 horas da tarde do dia 28 de junho. E o exame acontecerá no dia 17 de julho. Então tá aí mais uma oportunidade para os estudos. A gente volta a conversar com o Guilherme Mencelli, que é presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Guilherme, nossa conversa está chegando ao fim, então eu deixo aberto para você deixar o contato da Fundação Cultural e também o convite para os eventos da Agenda Cultural que vai acontecer esse mês. Eu vou focar justamente nessa mobilização. Acho que todos devem, eu peço que todos se empenhem a nossa agenda cultural. Mensalmente a Fundação Cultural lança uma agenda cultural repleta de atividades para todos os públicos, atividades para todos os gostos, em vários espaços da cidade. Então fiquem atentos, a nossa agenda de junho já está no site, nas redes sociais da Fundação Cultural. Você pode entrar, curtir, compartilhar, combinar com seus amigos, seus familiares para aproveitar essas atrações que são todas gratuitas. Então, se você está procurando alguma atração para o fim de semana ou durante a semana, no período noturno, é cinema, é teatro, é música, é história e patrimônio, se você gosta disso, nos ajude. Precisamos formar uma grande frente de divulgação às nossas atividades, à nossa programação cultural, e é uma oportunidade também da cidade se encontrar, dos semelhantes se encontrar e da gente celebrar a nossa vida depois de um período tão difícil. E deixo um convite especial hoje ao vivo para você que amanhã cedo estará aqui no centro da cidade. Vão prestigiar o nosso Mercadão Junino. Então todos os sábados de junho nós estamos com música no Mercadão, música caipira, com artistas locais e um clima junino muito gostoso. Além, está no Mercadão, aquele clima regional, pode comer um pastel, pode comer um bolinho, comprar fruta, comprar o queijo, comprar o doce, os utensílios lá que sempre são vendidos. Então fica o convite, amanhã, todo sábado até o final de junho, a partir das 11 horas no Mercadão. E divulguem a nossa agenda, precisamos todos estar unidos nessa missão, não só por nós como entretenimento, mas também pelos nossos artistas que esperam vocês lá. Delícia de evento. Aproveitar a melhor época do ano, que é da fase junina. É isso aí. Guilherme, muito obrigado pela sua presença. A gente está sempre de portas abertas para receber e poder trazer informações sobre a questão da agenda cultural, também sanar dúvidas do pessoal de casa e, claro, divulgar aí todos os eventos que estão acontecendo na cidade da cultura e arte. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe. É só acessar as redes sociais, Facebook e YouTube. Se cuide, até mais. Boa sexta-feira.